Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez a essa casa. Nós estamos trabalhando neste último mês com textos do Espírito Emmanuel, né, que é o mentor do Chico Xavier, no qual ele pega uma pequena frase do Evangelho segundo o Espiritismo e trabalha com essa frase, aclarando, né, para a gente os significados dessa frase. E o nosso texto de hoje é Espíritas Instruídos. E ele começa com um trecho, uma fala de Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26. Nessa frase, Jesus diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Bom, Jesus, quando veio nos trazer os seus ensinamentos, ele sabia que nós não tínhamos condições de entender tudo aquilo que ele teria para nos dizer. Então, muitas vezes, ele falava por parábolas. O que são parábolas? São histórias com um significado, né, por trás dos fatos que acontecem no dia a dia. E também ele sabia que muitas das palavras deles, ao longo dos tempos, seriam deturpadas, as pessoas iriam entender de maneira errada. Então ele prometeu que mandaria esse Espírito Santo, ou Santo Espírito, que viria aclarar todos esses ensinamentos que ele tinha nos deixado. E, na verdade, esse Espírito Santo veio na forma, né, veio com uma multidão de espíritos que vieram à Terra quando os homens já podiam entender muitas das coisas que Jesus teria condições de nos dizer. Quando já a humanidade da Terra já tinha um certo desenvolvimento e poderia assimilar melhor todas essas coisas. E o que aconteceu? Esses espíritos vieram, né, passando comunicações através de médiuns e sob o comando do Espírito de verdade. E essas orientações foram compiladas por Allan Kardec e transformadas no livro chamado O Livro dos Espíritos, que deu início, então, ao Espiritismo. Nós, espíritas, entendemos que esse Espírito de verdade, esse Consolador, é o Espiritismo. Porque ele explicando essas coisas que a gente não tinha entendimento, ele nos consola, porque ele vem nos dizer quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos depois, o que nós precisamos fazer aqui. Ele explica muitas das dificuldades que nós temos na Terra, as injustiças aparentes. Então, por causa disso, o Espiritismo é, no nosso entendimento, o Consolador prometido. E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec pegou alguns dos ensinamentos mais importantes de Jesus e, com a ajuda dos Espíritos, ele nos esclareceu esses ensinamentos. E agora vem o Emmanuel e pega um trechinho do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nos dá uma dissertação aqui maravilhosa. Ele pegou no capítulo 6º, né, o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está dito o seguinte: Espíritas, essa é uma mensagem do próprio Espírito de verdade. É uma das mensagens mais bonitas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz o seguinte: Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensino. Instruí-vos, esse o segundo. Sempre
o primeiro mandamento é o amor, né? Jesus já tinha condensado todos os mandamentos nesse único mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor é o primeiro mandamento. Sem amor, nada se faz, né? E o amor em ação, que é a caridade. Por isso que a gente diz que fora da caridade não há salvação. Mas tem um segundo mandamento, que ele coloca aqui, especificamente para os espíritas. Então ele diz, instruí-vos. É necessário que nós tenhamos instrução. Por isso a pessoa que se diz espírita, ela não é espírita se ela não tiver o interesse de estudar o espiritismo, né? Como é que eu vou conhecer o espiritismo sem estudar? Então, é necessário a gente se instruir. Então, vamos ver aqui o que o Emmanuel nos fala com base simplesmente desse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, antes de eu começar a entrar no texto dele, eu vou dizer o seguinte. Os Espíritos nos ensinaram, né, lá no Livro dos Espíritos, que todos nós, todos os Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes. Por quê? Porque o nosso destino é crescer e aprender. Então, crescer, adquirir mais conhecimentos e com esses conhecimentos evoluir tanto na parte material quanto na parte espiritual, na parte moral. No início da vida da Terra, a Terra ainda é um planeta primitivo, os homens eram primitivos, recém-saídos da animalidade e não tinham conhecimentos, bastante, né? Não tinham conhecimento. Aos poucos, eles foram adquirindo esses conhecimentos. A Terra, né, com a vinda de espíritos de outros planetas para cá, espíritos mais evoluídos, que vieram para alavancar a civilização, então, aos poucos, a Terra foi mudando de categoria, de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Hoje, nós somos um mundo de provas e expiações, passando ao nível de planeta de regeneração. Quando isso vai se dar? Quando houver um desenvolvimento maior da humanidade que habita esse planeta. Aí o Emmanuel diz o seguinte: prevenir e recuperar são atitudes que se ampliam entre os homens à medida que se acentua o progresso da humanidade. Então, a humanidade vai progredindo, os homens vão aprendendo a prevenir, né, os problemas e a consertar os erros, né, recuperar, como ele diz aqui. Então, os homens vão aprendendo a prevenir o que pode dar errado e consertar aquilo que já está errado. Então, aparecem noções de civilização e responsabilidade e levantam-se ideias de burilamento e de defesa. Burilamento, a pessoa vai ficar mais polida, né? Ela vai haver a civilização, ela vai se melhorar, né? Então, aparecem as noções de civilização. Então, se a gente pega e vai estudar a história do planeta Terra, se a gente vê o que os homens faziam lá na antiguidade, né, como eram as relações entre os homens, e na Idade Média, como é que as coisas funcionavam, hoje a gente já não aceita aquelas ideias que vigoravam nessas épocas, né? Na Antiguidade, na Idade Média e até bem pouco tempo, ideias, né, que eram aceitas, que eram normais, hoje em dia não são mais.
Então, são noções de civilização, né, que a humanidade já está aprendendo. Exemplo, como é que os homens, as relações entre os países na época, quando Jesus veio para o planeta Terra. Era a lei do mais forte, né? Os países que eram os mais fortes, que tinham um exército mais forte, ele invadia um outro país menor e tomava posse, né? Fazia escravos a sua população útil e cobrava impostos e era muito grande a perseguição. Então, haviam países que viviam passando de um domínio para outro, né? Sempre subjugados por outros países maiores. Aos poucos, essas coisas já foram melhorando. Mas, até há 150, 200 anos atrás, havia a escravidão, né? Não era uma coisa condenável, né? Então, as pessoas se utilizavam do serviço escravo, né, dos seus semelhantes, e havia um comércio de escravos. Hoje em dia, embora ainda existem em alguns lugares tentativas, né, de submeter as pessoas à escravidão, nós sabemos que hoje em dia não é mais aceito isso. Então, houve uma mudança, uma melhora, né, das noções de civilização e de responsabilidade. Levantam-se ideias de burilamento e defesa. Então, a gente percebe, né, que de uns 20 anos para cá, as ideias mudaram completamente. O que era aceito na sociedade há 20, 30 anos, hoje não é mais, né? Hoje as ideias mudaram. Diz o Emmanuel, quanto pudermos, porém, não restringamos ao amparo de superfície. Então a gente tem que pensar nessas coisas, mas não podemos, né, ficar em cima do muro. Tá certo assim, mas eu não faço nada. Não é da minha conta. A gente não pode se eximir de tomar uma atitude nos dias de hoje. Ele diz, imperioso tratar as águas da fonte. No entanto, cansar-nos-emos de balde, se não lhes resguardarmos a limpeza do nascedor. Então, se eu quero ter uma água limpa, o que eu tenho que fazer? Proteger a nascente daquela fonte, daquele rio. Senão a água vai estar contaminada. E depois não adianta eu querer tratar aquela água. É um exemplo que ele usa para dizer como nós podemos trabalhar as noções, né, da nossa civilização. E ele diz o seguinte, educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. O planeta Terra só vai melhorar, a humanidade só vai se aprimorar quando e como através da educação e da reeducação. Educação, porque tem muitas coisas que a gente não sabe. Reeducação, porque tem muitas coisas que nós aprendemos errado. E hoje em dia nós sabemos que está errado, então nós temos que nos reeducar. Como eu disse, muitas coisas que eram aceitas há pouco tempo atrás não são mais. Então, eu tenho que mudar a minha atitude. Eu aprendi a fazer uma coisa desse jeito, mas agora não posso mais, eu tenho que modificar a minha atitude. Um exemplo, né? Costumávamos aceitar brincadeiras, né, com palavras preconceituosas, quanto à cor da pessoa, mesmo quanto ao sexo da pessoa, se é feminino ou masculino, coisas que mulher faz, coisas que mulher não pode fazer.
costumava-se falar isso. Quanto à opção sexual da pessoa, hoje nós sabemos que nós não podemos fazer esse tipo de brincadeira. Não é aceito mais. Então nós temos que nos reeducar nesse sentido. Aí, então, como é que nós vamos fazer para que haja essa mudança, essa educação e reeducação? Então aqui ele dá um exemplo, né? Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos, né? Na guerra, muito dinheiro, e raro surge alguém com bastante abnegação para despender algum dinheiro na assistência gratuita aos semelhantes para que eles pacifiquem o raciocínio conflagrado. Então, são raras as pessoas que têm posses e que utilizam essas posses em benefício dos que não têm, né? Acabou de se encerrar um encontro, né, entre os líderes das nações e muita dificuldade para que as nações ricas reembolsem as nações pobres pelo prejuízo que essas têm por causa das mudanças climáticas que são produzidas pelas nações ricas, né? Nações ricas poluem o ar, aquecem o meio ambiente, têm que contribuir para auxiliar os pobres que sofrem, né, com esses problemas. Isso já foi muito difícil. Bom, continuando aqui, espantamos diante do desajustamento juvenil a transbordar-se em tragédias de todos os tipos. E pouco realizamos a fim de que a criança encontre no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Então, a gente vê, né? Então, comenta-se a delinquência juvenil, os crimes, existem na televisão canais especializados em falar de crime, mas ninguém faz nada para se combater isso. E como é que se poderia combater isso? Com a criança tendo oportunidades dentro e fora do seu lar. Porque hoje em dia, o que a gente encontra? Na maioria, né, das pessoas mais carentes, dos lares mais carentes. Primeiro, muitas vezes, a ausência completa do pai, né? O pai viu que a mulher engravidou, desaparece. Então fica aquela mulher cuidando dos filhos sozinha. O que acontece? A mulher precisa trabalhar. O que vai acontecer com essa criança? Ela, quando muito, vai para a escola e o resto do tempo ela vai fazer o quê? Vai ficar sozinha, vai ficar na rua. Falta creches, né? Falta escolas em tempo integral. E quando essa mãe chega em casa, ela tem que cuidar de todo o serviço, ela não vai ter tempo de cuidar daquela criança como poderia, né? As crianças vão ficar na rua sem orientação. E é por isso que o mundo, né? A gente percebe essas coisas que estão acontecendo com a nossa juventude. Aqui ele fala das crianças e jovens, né, que se perdem, né, na toxicomania, nas drogas. Por quê? Exatamente por falta dessas orientações. Outras coisas. Clamamos contra os desregramentos de muitos, afirmando que a Terra está em vias de desintegração pela ausência de valores. E na maioria das circunstâncias, somos os primeiros a exigir o lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios com absoluto esquecimento de comezinhos deveres que a vida nos preceitua. Então, nós percebemos, né, que a situação na sociedade é insegura, a insegurança, né?
Há bandidos por todo lado querendo assaltar e etc e tal. Por quê? Porque existem os muito ricos e existem os muito pobres. E esses muito pobres querem se livrar dessa condição. Então, o que acontece? Eles se desviam para o caminho da criminalidade, da delinquência. Como é que todos na sociedade poderiam estar em segurança? Se houvesse uma melhoria de condições de vida para todos, né? Então, aqueles que têm menos condições, eles precisariam ter habitação condizente, né? Não viver em habitações subhumanas, né? Ou até embaixo de pontes e viadutos. Eles precisam de se alimentar, né? Convenientemente, coisa que não acontece hoje em dia. E, claro, fica para a gente quando a gente recebe aqui uma porção de famílias em busca de cesta básica, porque as crianças precisam comer. E a família não tem de onde tirar a alimentação para todas essas crianças. Então, eles precisam de alimentação. Como eu já falei, precisam de educação, né? A criança precisa ter educação. Bom seria se eles ficassem em período integral e realmente aprendessem alguma coisa útil. As famílias precisam ter trabalho para o chefe de família, para poder sustentar essa casa, sustentar os seus filhos. As famílias precisam ter assistência de saúde, né? Para que possam manter a saúde, para que se possa combater todas essas doenças que nós temos hoje em dia. No tempo do Emmanuel, como ele vai dizer aqui, era muito mais. A ciência já evoluiu, né? Esse texto tem mais de 50 anos. Nesses 50 anos, a ciência já evoluiu bastante. É possível, né, se evitar muitas doenças através das vacinas, mas nem todos têm assistência médica adequada. E também, essas famílias, elas precisam ter um lazer, né? Porque não é só trabalho, não é só estudo, elas têm que ter uma diversão, um lazer. Se existisse tudo isso, com certeza, todos na sociedade viveriam em segurança, porque não diminuiria, com certeza, e muito, a delinquência, né, de jovens que procuram, através do roubo, do assalto, adquirir aquilo que eles não conseguem de outra maneira, né? Aqui diz o Emmanuel: combatamos, sim, o câncer, a poliomielite, as ulcerações e as verminoses, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Então, veja só, nós temos em muitos casos já remédios para o câncer. Nós temos a vacina, né, que previne a poliomielite. É inconcebível que uma criança venha a sofrer de poliomielite nos dias de hoje. Há a vacina que combate essa doença. As verminoses, né, com o saneamento básico, com a higiene, né, se pode combater essas verminoses. Mas nós precisamos, antes de tudo, por exemplo, combater o aborto, né, que ainda graça na nossa sociedade. As drogas que estão cada vez mais se espalhando, né? A preguiça, né? A pessoa que acha que veio para a Terra de passar férias. Porque essas coisas preparam, né, a delinquência, a enfermidade. Então, nós precisamos extinguir a causa para extinguir o efeito.
Então, para isso e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, ou seja, da harmonia, do crescimento, aqui o Espírito de Verdade, nos primórdios da codificação kardeciana, nos advertiu claramente: espíritas, instruí-vos. Nos dias de hoje, principalmente, é necessário a gente nos instruirmos, porque há muita... o conhecimento é muito disseminado na nossa sociedade, então nós precisamos saber aquilo que nós vamos acreditar e aquilo que não é bom a gente acreditar. Então nós temos que estar instruídos, preparados a reconhecer aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, aquilo que vai nos beneficiar e aquilo que vai nos prejudicar. Então, na casa espírita a gente tem a biblioteca. Espírita que é espírita tem que ler, né? Ele tem que aprender. Então vamos até a biblioteca, pega um livro, não vai pagar nada. Na internet tem vários canais que contêm palestras. Nós temos um canal no YouTube no qual é publicado essas palestras que a gente faz aqui. Então a gente tem que aprender, tem que se instruir. É isso que o Espírito de Verdade nos diz e é isso que é básico para a nossa sobrevivência, nós que nos consideramos espíritas. Agradeço por hoje.